Boa noite, vamos lá, vamos conversar hoje um pouco mais. Hoje é um dia legal. Hoje é a nossa sexta live das 7 de poder pessoal, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Hoje nós estamos na sexta live, para mim é uma das lives, é a live mais legal, é aquele que realmente faz você despertar, faz você acordar, faz você entender tudo aquilo que você deixou para trás, que você deixou de viver, que você deixou de fazer e que você poderia ter feito. Isso porque nós vamos falar do teu problema, do teu poder. Aliás, hoje nós não vamos falar de problema. Hoje nós vamos falar além dos problemas. Hoje nós vamos falar do teu poder pessoal. E pessoal que está chegando aí, que já estava nas lives anteriores, vai curtindo, curte bastante. Me ajuda nesse momento aí, porque o que eu vou trazer para vocês hoje é a realidade absoluta de todo o processo terapêutico e todo o processo mágico, todo o processo de desenvolvimento pessoal. Muito obrigado por quem está curtindo então. Porque hoje nós vamos trazer e nós vamos falar literalmente sobre o poder que te roubaram, tudo aquilo que você perdeu por conta das crenças que nós falamos anteriormente, tudo aquilo que você deixou de ser, e nós vamos falar de que tudo aquilo que você ainda pode se tornar. Então, hoje eu vou também nessa live explicar de onde surge tudo o que eu trago na minha página. Aqui tem anos de conhecimento, estudo e desenvolvimento e aprimoramento. Eu comecei na magia, da magia eu entrei para psicologia, da psicologia eu entrei para psicanálise, da psicanálise eu entrei para psicologia analítica, da psicologia analítica eu entrei, na verdade no meio termo aí, no meio das histórias, já tinha as holísticas no meio, com o reiki, com o theta healing, com aromaterapia, com cromoterapia, até que eu cheguei nas neurociências. Mas por que isso tudo aconteceu? Por que eu cheguei até aqui? O que me fez sair da magia e entrar para o campo de estudo das ciências psíquicas? Psicologia, psicanálise e a neurociência. Voltamos aos meus 13 anos de idade, quando me descubro estudando livros de magia, quando quero entender sobre magia e busco sobre isso de uma forma real pela primeira vez. Passado algum tempo, eu comecei a estudar os livros de grandes escritores. Eu sempre tive uma mente um pouco mais aguçada, então mesmo naquele momento, com pouca idade, eu consegui aprender bastante daquilo que eu estava lendo. E quando eu caí em algumas questões específicas, eu tive um pequeno alerta. Foi quando eu comecei a meditar. Aí eu já devia estar com os meus 16, 17 anos, né? Trabalhando, estudando, fazendo as minhas questões. Com 17 anos eu tive meu primeiro mestre druida, que ele era um druida que morava em uma cidade próxima, e a gente trocava informações e ele me ensinou muita coisa. Foi o meu primeiro mestre ali. Com ele eu aprendi uma coisa chamada telema, que vem das histórias, que vem dos livros, que vem da teoria do grande magista Aleister Crowley, que ficou famoso no mundo inteiro e é até hoje um dos ocultistas mais aclamados, mais respeitados por toda a trajetória dele. Na telema, o Crowley fala sobre o uso da verdadeira vontade. O uso da verdadeira vontade. A tua verdadeira vontade, quando ela é expressa em essência, ela cria o teu campo e manipula a energia para que aquilo aconteça a você. Só que o Crowley fala sobre como acessar a telema, como acessar a tua verdadeira vontade através de símbolos. E aí, junto com ele, logo depois veio o Levi, que também entendeu a mecânica da simbologia que a mente utiliza. Então, um ritual, ele é um momento simbólico, entende? Ele é um momento simbólico que abre
a tua mente e como se fosse, eu vou dizer assim, chaves e ferramentas que ajudassem você a alcançar esse subconsciente. Que chaves são os símbolos, eles são a forma de alcançar determinadas questões na tua mente. Então, por exemplo, a própria hipnose. A hipnose clínica, a gente entende que não é aquela hipnose dos palcos, que você dá um estalar de dedo, faz uma sugestão ali um pouco mais forte, intensa, mas não duradoura, que essa é a grande diferença de uma hipnose de palco para a hipnose clínica. A hipnose de palco, ela é uma brincadeira, um engano que tu faz na mente. Você consegue ali fazer com que a mente se engane no momento daquele ato. Já a hipnose clínica, ela tem um outro conceito. É preciso acessar o subconsciente e recontar a ele uma história. Então, muitas vezes, nós vamos fazer uma viagem. E nessa viagem acontecerão coisas. E nessas coisas, vocês ressignificarão situações que vocês viveram anteriormente. Então, por exemplo, é muito natural com uma pessoa, por exemplo, que sofreu determinada violência, que nós na hipnose façamos ela voltar naquele ambiente e salvar a ela mesma, tirar ela daquela situação, se proteger ou proteger a ela de uma outra forma, num novo momento. E isso faz com que a mente entenda que aquele momento foi reescrito, ele mudou. Ele não existe mais. E que agora você, enquanto adulta, consegue se defender naturalmente. Então o trauma, ele acaba ali. Pessoal, vamos curtindo a live aí, porque hoje é poder pessoal. Hoje eu vou dar a chave para hoje eu vou explicar para vocês a minha vida aqui, como eu cheguei e como eu entendi como alcançar o poder da magia de verdade. O poder da realização e da materialização de tudo aquilo que você sonha, almeja e deseja. Falei primeiro para vocês da telema. O uso da verdadeira vontade. Logo à frente, no mesmo período ali, nós temos uma mulher chamada Helena Blavatsky. Essa mulher foi simplesmente, para mim, uma das mais poderosas magistas de todos os tempos. E ela entendeu a jornada do eu sou, falando da sua verdadeira essência, falando da energia do sopro divino que foi dado a cada ser humano durante todo o seu processo, durante a sua criação. Ou seja, vamos fazer de uma forma bem lúdica. Ainda que exista um Deus, todos somos frutos dele. Concordam? Sendo frutos desse Deus, você tem o DNA naturalmente desse Deus, afinal de contas, você é um filho dele. Você é uma criação do Deus. Lá dos gregos a gente pode chamar de semideus. Você é um semideus, eu seria um semideus, dizendo que existem deuses, dizendo que existe um Deus criador, um Deus supremo. Ainda que não exista um Deus supremo, a ciência já nos conta uma coisa chamada teoria do Big Bang, no qual todo o universo se dá início em uma grande explosão que está expandindo o universo até hoje, bilhões e bilhões de anos atrás. Ainda que sejamos frutos de uma mera explosão cósmica dos céus, do universo, do nada, porque era o nada que existia, nós temos origem no mesmo ponto inicial. Ou seja, você não tem conexão direta comigo, mas se nós voltarmos à nossa história, a história biológica, a história do planeta, nós saímos do mesmo lugar. Simples assim. Com isso, nós temos a essência do início.
Nós temos a essência da criação. Nós temos a essência, de uma forma religiosa, de Deus. Nosso corpo é matéria que se criou a partir de água e terra, barro. Micro-organismos que foram evoluindo, criando organismos maiores, evoluindo, chegando até o que nós somos hoje. Concordam comigo? Como criação divina ou não? Como criação da própria ciência, ou ainda que a própria evolução seja a criação divina, nós temos uma conectividade direta com o Criador, através do nosso sangue, do nosso DNA, da nossa energia. Ou seja, todos nós temos uma essência divina. Algumas pessoas me perguntaram nos vídeos e tudo mais sobre mediunidade. Todo mundo é médium. Todo mundo tem poder interno e interior. E então, a segunda pessoa que fala disso é a Helena Blavatsky, que fala o quê? Do eu sou, o poder do eu interior, do Deus que há em mim. Bom, fora isso, nós temos lá nas Clavículas de Salomão um texto que fala sobre um ritual para que você fale com o teu sagrado anjo guardião, com a tua participação especial. Quer se mostrar? Com o nosso sagrado Elohim, falando de como encontrar a sua divina essência, falando de o seu eu pessoal, tá? Então, assim, nós temos essa questão voltada toda sempre. E aqui eu não vou me prender muito nisso, mas vocês todos aí que estão me vendo, falando comigo, mandando mensagem, vocês podem ter a mínima a questão de procurar por conta própria ou perguntar para a IA de vocês aí, por exemplo. Quantas são as religiões que falam sobre o autoconhecimento como forma de poder divino? E aqui eu não estou brincando, não, eu estou falando de muitas. O budismo fala da iluminação pessoal. O hinduísmo trata os deuses como partes de cada um de nós. Tudo se trata a partir do eu, do homem divino. Todos falam, se eu não me engano, eu não quero falar bobagem aqui, mas conhece-te a ti mesmo. Se eu não me engano, essa frase é de Platão, se eu não me engano. Eu não consigo me lembrar de quem é. Mas em todos os lugares que você fala, que você vê, você vai ver sobre a questão do autoconhecimento, falando do poder pessoal, a elevação de quem você é para o alcance do poder, da divinificação pessoal. Então se fala, Helena Blavatsky trouxe a questão do eu sou. Crowley trouxe o telema. E aqui, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a olhar para a situação como, peraí, então o que você me diz é que eu vou ter que estudar a mim mesmo para que eu possa ter algum tipo de elevação ao poder. Compreende o que eu estou dizendo aqui? Basicamente, todas as religiões, todos os sistemas de crença mandam você melhorar enquanto ser humano. Estudar sobre si mesmo, olhar sobre si mesmo, olhar sobre a sua origem, sobre os seus sentimentos. A Bíblia está cheia de palavras sobre os sentimentos humanos. Embora ela seja um livro de muita violência e agressividade, ela fala muito sobre isso. Enganoso é o coração do homem, né? A gente tem ditados populares que dizem: a boca fala do que o coração está cheio.
Quando eu entendi, tá, peraí, então só um pouquinho. Falando que o poder está em mim, e o poder está em mim porque eu sou fruto divino, porque eu sou a força do superior manifesta, a força de alguém que conseguiu com o próprio pensamento ou a fala criar um universo inteiro. Eu sou filho e criação deste ser. Se não for criação de uma divindade como mito, eu sou a criação de uma natureza que se gerou. Portanto, em ambas as duas, eu sou o ponto principal, a criação. E quando a gente fala sobre estudo de si próprio, aonde nós vamos parar? Ou aonde nós, pessoas comuns do dia a dia, não nós magos. Olá, Gisele. Então, não como nós magos, mas pessoas comuns do dia a dia, quando elas precisam de apoio sobre elas mesmas, onde elas procuram o que realmente é, o que realmente as religiões mandam que você estude e aprenda sobre. Ou seja, sabe aonde você procura ajuda? Na psicologia, na ciência, na neurociência, na fisiologia, na anatomia, na medicina. É aqui que entra. As próprias religiões, todas as religiões falam do autoconhecimento como necessidade de crescimento espiritual. E aí onde é que você encontra isso de verdade? Na medicina, na psicologia, na psiquiatria. Por quê? Porque você tem fases, você tem momentos, onde você estuda sobre você, com a tua psique, aonde você procura ajuda para você na psicologia. Foi nessa hora que eu conectei magia, espiritualidade e ciência, psicologia. É por isso que você tá aí desse lado, Guilherme, e eu tô aqui. Porque enquanto você vive de fé cega e crença, você não reconhece a realidade. Que é o quê? A medicina é Deus em ação. A engenharia é Deus em ação. Porque tem a ver com isso. Tem a ver. Porque se Deus está criando, este Deus é um homem com uma caneta e com um papel na mão. Este Deus está criando um remédio através de um estudo que fez de si mesmo, da anatomia do corpo humano feito através disso. Entende? Através disso. Através do estudo da realidade, da própria natureza, da própria origem. A ciência fala. A ciência mostra a própria essência divina. A própria essência divina. Entende? Exatamente porque todas elas, de novo, mais uma vez, falam de conhecer a si mesmo. Pessoal, vamos curtindo aí, vamos curtindo a live, porque agora nós vamos entrar num ponto muito além, muito mais interessante, porque é que assim, ó, pessoal, não se estressem com pessoas ignorantes, entende?
Relaxa. Tá? Ele deve ter saído já. Então assim, ó, percebe que quando você olha para isso e começa a valorizar o entendimento do que realmente é o todo, do que realmente é o tudo, a ciência nos aproxima de Deus muito mais do que aquilo que a gente imagina. Por quê? Porque é o estudo da nossa realidade, da nossa origem, de quem eu sou. Quando eu comecei a estudar os livros de psicologia, quando eu comecei a ler sobre a mente humana, quando eu comecei a entender sobre consciente e subconsciente, sobre ânima, tudo começou a fazer sentido para mim. Os estudos de magia, junto com os estudos científicos, eles se completavam. Porque aí eu encontrei um cara que foi sensacional. O cara descobriu a fórmula mágica da magia completa. Ele descobriu como alcançar milagres através da psicologia. E esse cara, ele é escondido pela psicologia. A psicologia praticamente não fala sobre ele. A psicologia praticamente foge de falar sobre Carl Gustav Jung. Porque Carl Gustav Jung, que junto com Freud desenvolveram a psicanálise e depois ele seguiu sozinho para desenvolver a sua teoria da psicologia analítica, que fala sobre arquétipos de verdade, que fala sobre poder pessoal de uma forma nunca antes vista, que fala fora de uma moralidade e de padrões cristãos, abrindo a mente daqueles que leem. Jung relata milagres a partir de entendimento dos próprios sentimentos, a partir de visualização de quem realmente você é. Eu não estou brincando, é relato científico, psicológico, porém, na hora que a ciência tem que revelar isso, ela óbvio que não vai revelar. Entende? Lógico que não vai. O que acontece então? Nós, por conta própria, temos que estudar. Você compreende? Agora, tá, peraí. Então vamos lá. Magia. Magia dentro das religiões, da espiritualidade, tudo se faz a partir do eu. O eu sou. Quando você entende a si mesma, você cresce emocionalmente, espiritualmente e energeticamente. Ponto. Simples assim. Quando você Então, quando você estuda sobre você mesmo, você cresce. Fechou? Beleza. Estudou. Aí você chega até o Jung. E o Jung fala sobre luz e sombra, sobre coisas relacionadas à consciência e subconsciência ou subconsciente. Falando de consciente, tá? Consciente é tudo aquilo que você faz por escolha própria. Aquilo que você traz à luz, aquilo que você fala sobre. Consciência não tem nada, luz não tem nada a ver com bondade. Tem a ver com enxergar e escolher com consciência, fazendo a escolha direcionada. Subconsciente é a parte que você não mostra. As verdadeiras motivações que te fazem escolher. Aqui entra o nosso poder todo. Todas as lives anteriores falaram sobre a alquimia das sombras. Todas as lives falaram sobre a alquimia das sombras. A alquimia das sombras é praticamente você pegar o teu lado sombra, as tuas motivações escondidas. Sim, subconsciente seriam as suas sombras. E aí você então
aceitá-las. Para falar de outra forma, integrá-las. E quando você toma essa iniciativa, você integra as tuas sombras, você aceita quem você é internamente. O próprio Jung, no que ele fala, no que ele descreve como individuação. O indivíduo, o ser humano, ele se torna íntegro, completo. Ele se conhece de ponta a ponta. Quando ele abre as próprias sombras, quando ele começa a enxergar traumas, medos, vergonhas, angústias, desejos de sobrevivência, insuficiência, desejos sexuais, compulsões que ele esconde, tudo isso, pessoal, vamos curtindo aí, tudo isso, quando tudo isso vem à tona, quando tudo isso se mostra, ele fala que coincidências extremamente positivas começam a acontecer na tua vida. E aqui mora a grande descoberta do mago terapeuta. A grande descoberta. Você não consegue criar nada que você não queira. E aí nós entramos lá no início dessa live de novo, falando da Telema, falando do Eu Sou, falando do Elohim, falando da nossa verdadeira essência. Da nossa verdadeira essência. Semana que vem essas lives estarão no YouTube lá, completíssimas. Tá? São 7 lives, hoje é a 6ª live, a live do poder pessoal, o poder que te roubaram, o poder que te tiraram. Porque aí entra a explicação do que aconteceu com você. Você está fazendo coisas que você não quer. Você está fazendo coisas que você não aceita. Você está fazendo coisas que você não gosta. Muitas vezes você está fazendo coisas que você despreza. Como é que tu pode prosperar nisso? É impossível. E aí entra o ponto principal de tudo. Se você não ama a tua própria vida, você não trabalha por ela. Então você se conforta em acordar às 5 da manhã para ir trabalhar às 7, chegar lá e ganhar R$1.400, deixar uma parte para ir, uma parte no almoço, uma parte para se vestir para ir até lá, porque afinal de contas, cada vez que você vai trabalhar para os outros, você também vai vestida para você. Você também usa a roupa para ir para a casa dos outros, a roupa que você está usando para ir lá, você comprou. O almoço que você está fazendo no horário de almoço lá, você comprou. Grande parte das vezes é assim. Então, como é que você vai? Você olha para você, a religião manda você olhar para você, a psicologia manda, a psicanálise manda você olhar para você, as terapias holísticas mandam você olhar para você. Tudo manda você olhar para você. Basicamente, tudo. O que você faz? Não olha. Você olha para a sociedade, você olha para a religião. Eu tô cheio aqui ó, alfinetada mesmo. Cheio de gente aqui, de magos e bruxos no TikTok, que só falam da vida dos outros, que só falam do conhecimento dos outros, que não fazem nada por ninguém, que não ajudam, não auxiliam, não ensinam e não fazem nada de fundamento. Só ficam apontando o dedo para os outros, chamando os outros de marmoteiro. Trabalhar que é bom, não trabalha. E sabe por quê? Porque vive dentro do ego. E por que vive dentro do ego? Porque não conhece a si mesmo.
Se ele tivesse preocupado com o trabalho, ele não estava preocupado com o que o outro está fazendo. Ele estava preocupado com o trabalho dele. Ele estava desenvolvendo a história dele. Ele estava escrevendo a vida dele. Mas não. Ele está apontando o dedo para os outros, por quê? Porque ele precisa alimentar a sombra dele. Ele está alimentando a sombra. Os magos que estão falando mal dos outros e aqui cuidando da vida dos outros no TikTok, eles estão alimentando a própria sombra. Ego, vaidade, orgulho e mais do que isso, insegurança. Se eu tenho que apontar o dedo para falar que o outro está errado, é porque eu preciso me afirmar que eu estou certo. É porque eu preciso que os outros enxerguem que eu sou o melhor. Eu sou o bom. Ninguém mais lida com magia a não ser eu. Eu sou o verdadeiro. Eu sou o quimbandeiro. Eu sou o fodástico. E aí eu tô lá apontando o dedo falando que um monte de merda. Contando histórias tentando ser o fodástico da magia. Eu sou o bambambam. Ah, porque eu vou em cemitério, porque eu enterro, porque eu mato, porque eu amarro, porque eu faço, porque eu isso, porque eu aquele outro. Tá bom, o problema é teu. Não te perguntei nada. É porque tu não tem fundamento, porque tu não sei o que, tá bom. Fica com os teus que eu fico com os meus. Mas por que esse mago tá tão preocupado com a vida alheia e não com a própria vida? Porque ele está preso no ego, ele está preso na competição, alimentando a sombra dele. Qual é a sombra dele? Vaidade, insegurança, medo, rancor, inveja, sombras. Quando você abre mão delas, mas e você? Eu quero que o outro se foda. Tá, mas ele falou mal de ti. Ele falou? Tá bom. Ele tem o direito de ter a opinião dele. Quando eu não me agrido mais porque... ele tá falando mal de você. Querida, você tá falando mal de mim? Tá bom. Eu respeito a sua opinião. E eu quero que você enfie ela no fundo do seu rabo. Simples assim. Por quê? Porque ela não me diz respeito. E os otários que te seguem, que te sigam. Gente, tem gente que é evangélico, entendeu? Então, assim, pra mim já é o cúmulo. Não, pior, pra mim é católico. Tem gente que é católico. Por que católico é pior? Porque nós temos uma história inteira, uma história inteira, uma era medieval onde eles queimaram gente como se fosse lenha. E a pessoa ainda acha que pode ter algo de bom lá dentro? Divirta-se, eu é que não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Mataram, acabaram com culturas ao redor do mundo. É literalmente um câncer que vai corroendo e comendo tudo por onde passa. Se tem gente que é capaz de apoiar isso, quem sou eu para falar o quê? Tem gente maluca que apoia coisas que não se deveria apoiar. Então tu acha que não vai ter gente para seguir o fulaninho ali no TikTok que se acha o rei da cocada preta porque aprendeu a cortar uma galinha? Porque sabe cozinhar um feijão e jogar na cabeça de alguém? Não que não seja válido esse conhecimento, é óbvio que é. Mas nem por isso eles têm que ficar desfazendo dos outros. Concorda? Mas quem fica desfazendo dos outros faz o quê? Alimenta a própria sombra. E mais do que isso, segundo todos os nossos amigos que eu já citei até aqui, perdem poder. Porque enquanto ele está cuidando da vida do outro, ele não está cuidando da vida dele. Ele não está estudando o feitiço dele, ele não está estudando a magia dele, ele não está melhorando ela. Ele não está entendendo como ela funciona, ele está simplesmente repetindo fórmulas prontas. E quando o outro não repete aquela fórmula, ele fala mal. E vice-versa. Como é que cresce então? Quem é que cresce dentro da espiritualidade de verdade?
Quem é que cresce energeticamente de verdade? Quem é que consegue manipular magia? Não só magia. Quem é que consegue manipular milagres? Valeu, Carol, tá me enchendo de presente aí, brigadão. Quem é que consegue? Quem consegue? Quem aceita a sua mentira. Quem aceita a sua sombra. Quem aceita a sua própria manipulação. Porque no momento, olha como é louco isso. Quando você começa a olhar para você verdadeiramente, você começa a criar e você abre as 7 leis herméticas no teu caminho. Todas elas já estão abertas, tá? Mas elas estão abertas para as porcarias. Como, por exemplo, se você está segurando o emprego porque você precisa, porque você tem necessidade, logo que você começar a manifestar, falar, a pensar, a reclamar, a colocar esse emprego num lugar onde você não queria estar, a brigar contra ele. Eu detesto esse emprego, esse lugar é péssimo para mim, eu não gosto de ir, você levanta reclamando de manhã. Questão de pouco tempo, pouquíssimo tempo, você estará demitido. Pouquíssimo tempo. Por quê? Você manifestou. Você começou a reclamar do local. Você começou a recusar ir para o local. Você começou energeticamente a emanar vibrações contrárias àquele local. Você conseguiu criar o teu afastamento. O problema é que você não pensou no que você ia criar no local. Você não trocou o teu emprego que tu tinha necessidade de estar por outro melhor. Você simplesmente decretou o teu próprio fim naquele local. Quando você começou a reclamar, brigar contra ele, de falar mal e lutar contra ele. Você criou, esse é poder teu. Você manifestou o teu desejo, a tua verdadeira vontade, o teu telema. Você usou do eu sou o teu poder divino interno. Você só não percebe. Quando você fala o tempo inteiro que homem não presta, que homem é ruim, que nenhum homem vale a pena, que isso, que aquele outro, você manifesta. E os homens que aparecem no teu caminho são os piores possíveis. Ah, porque mulher é interesseira, não vale nada, porque isso, porque aquele outro, porque isso, porque aquele outro. Mesma coisa. Você está criando. Ah, mas homem não presta mesmo. Fica onde tu tá. E continua criando isso para ti. Não ligo. Problema teu. Quer ouvir o que eu tenho para falar? Escuta. Não quer? Passa para frente. A verdade é que você criou todo o teu universo até agora, só que não te disseram isso. E mentiram para você que você estava sob o comando divino de um Deus, que dizia para você o que ia ser ou não na tua vida. Entende? Tudo lá no YouTube você acha lá na minha página. Você cria o universo. Só que todos nós estamos criando o nosso universo. Gratidão, Alexandre. Todos nós estamos criando o nosso universo pelas nossas dores emocionais. Nós estamos criando o nosso universo por conta dos nossos traumas e feridas do passado que nós não curamos. Ou seja, quando Jung descobriu que a integração das sombras é o sentir dos sentimentos, é o permitir que eles existam em você e saber senti-los, você integra. Quando você aceita que você... Não temos propósito definido nem destino. Isso é lenda. Isso é coisa de gente que, assim, não quer ter responsabilidade sobre a própria vida.
E quando o poder que liberta é literalmente você entender de uma vez por todas que você é responsável por si mesmo e por tudo o que acontece no teu universo e no teu campo. Você é responsável. Uma magia, um feitiço, trabalha com poder de manipulação. Eu jogo um feitiço em você e faço você, através das tuas dores, se demitir. Terminar com teu namorado. Trair o teu namorado ou namorada. Por quê? Porque eu sei que você é fraco emocionalmente. Você tem o ego ferido. Então, eu quero te separar do teu namorado. Eu faço um feitiço colocando um homem sensacional na tua volta. Para você se sentir validada e achar que você está com o homem errado. Aí você olha para aquele homem lindão que eu mandei para tua volta a partir de um feitiço e você termina com o teu namorado. É você quem faz. É você quem toma atitude. É você quem faz a escolha. O feitiço só abre o caminho. Só leva você a olhar para essa escolha que você pode ou não fazer. Aqui está o livre-arbítrio, é o poder máximo do ser humano. Quando você entende isso, que é você que escolhe, que quando você está de cabeça quente, foi você que fez. Quando você bebeu, foi você que fez. Quando você disse que escolheu por causa da religião, foi você que escolheu. Foi você que viveu. O grande poder do ser humano é o poder de escolha, de fazer ou não fazer, de criar ou não criar. O teu emocional, enquanto você não chorar as tuas tristezas, não se assumir como uma pessoa que está vivendo de forma triste e melancólica, você não consegue mudar isso. Eu sei que é muito difícil, pessoal, vamos curtindo aí, ajuda pra caramba. Eu sei que a gente fica meio, como é que é? Fica meio apreensivo com o que tá ouvindo, mas vai batendo aí, porque eu tô com 14% de bateria. A hora que terminar aqui eu vou parar, e hoje eu tô empolgado. Hoje eu tô empolgado, porque assim, ó, eu já expliquei pra vocês o conceito do mago-terapeuta. O conceito do mago-terapeuta é porque eu entendi que o autoconhecimento é a única verdadeira força de poder que você tem. E esse autoconhecimento te leva principalmente à autorresponsabilidade da tua vida. Quando você decide fazer, você faz. Quando você decide não fazer, você não faz. Quando você decide arrumar uma desculpa, você fica procurando problemas. Não, mas eu não quero fazer isso agora, porque eu não posso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Mas você está escolhendo ficar onde está. Você está escolhendo fazer isso. Ah, mas eu fiz isso por causa disso ou daquilo. Então para de chorar porque você escolheu. Agora, se você quer justificar isso, o problema é seu. A justificativa não faz diferença nenhuma, porque o conceito e a condição vai te levar àquela consequência. Ponto. Ai, mas eu gosto. Obrigado pela bola. Então, mas eu gosto, eu tô fazendo isso porque o meu marido... Tá bom, então cala a tua boca e engole que tu tá fazendo isso por causa do teu marido, mas que é tu que tá escolhendo fazer. Teu marido não vai te pagar porque você fez essa escolha. Teu marido não vai correr atrás de você porque você fez essa escolha. Você escolheu porque você quis. Se você quisesse, você tinha ficado. Ah, mas é que se sentiu pressionada ou se pressionou porque escolheu? A vida é feita de escolhas. Ou você escolhe A ou você escolhe B. Escolhendo A, você tem uma consequência. Escolhendo B, você tem outra. Se você escolheu B, tá tudo bem. É tudo ótimo. Eu não vejo problema nenhum em uma esposa escolher pelo marido, por exemplo. Eu não vejo problema nenhum em um marido escolher pela esposa, por exemplo. Mas eu vejo problema quando ele faz a escolha e bota a culpa nela. Eu vejo problema quando ela faz a escolha e bota a culpa nele. Ah, mas é porque ele me manipulou.
Tá, a manipulação é realmente a forma de te enganar a fazer a escolha. Ainda que tenha sido uma escolha manipulada, você escolheu. E agora que você já sabe que as tuas escolhas dependem daquilo que você sente, e realmente muito mais você é determinada pelas tuas sombras do que pela tua luz, por exemplo, por que você escolheu por ele? Porque eu tinha ciúme. Ah, o ciúme é uma insegurança. Então você escolheu baseado na tua sombra, no teu medo. Como é que isso vai dar fruto produtivo? Você escolheu com base na tua inveja. Me explica, como é que isso vai dar fruto produtivo? Conhece-te a ti mesmo. Como? Você escolheu baseada no medo do trauma. Você escolheu baseada no medo do trauma. Você escolheu. Ai, mas eu tô traumatizada. O problema é seu, você continua escolhendo. No momento que você escolheu por medo do trauma terminar o relacionamento, você pode ter perdido o melhor homem da tua vida. E você escolheu. Aí depois termina sozinha, sofrendo, numa casa abandonada. A culpa foi dos homens do passado. Mas na hora que ela encontrou o homem para a vida dela, ela estava traumatizada e ela não quis mais por causa do trauma. Por que tu não quer? A pergunta seria, por que você não quer? Por quê? Por que você vai terminar esse relacionamento? Ah, porque me disseram que ele é safado. Tá, mas ele já foi safado com você? Não, mas eu não quero porque no passado já foram safados comigo, porque não sei o quê. Tá fazendo a tua escolha embasada na sombra. Vai perder coisa positiva. Ah, então o que eu tenho que fazer, Alex, para fazer esse movimento? Fazer escolhas baseadas na luz. Como assim? Na consciência. O que de fato, conscientemente você quer para tua vida profissional? Eu quero assim, ó, o que tu quer de forma consciente para tua vida profissional? Ah, eu quero crescer profissionalmente, eu quero abrir uma nova empresa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Por quê? Porque eu quero lucrar. Porque eu quero melhorar de vida. Então, por que tu não fez essa escolha ainda? Por que tu não começou essa empresa ainda? Por quê? Porque tu tá fazendo a escolha baseada no medo de ficar sem dinheiro, no medo de ficar sem trabalho, no medo de não dar certo. Naturalmente, você continua onde você está. Ponto. Ah, então tá, beleza. Por que eu vou escolher aquela mulher pra ficar? Por que eu vou ficar com essa que eu tô? Por que ela me faz bem? O que eu quero com ela? O que tá? Ah, porque ela é alegre, porque ela é divertida, porque a gente se dá bem, porque a gente sai junto, porque ela é gostosa pra caramba mesmo. Gostosa pra caramba. Nossa! É porque é pelo lado bom. Ai, mas eu vou ficar com ela, porque senão eu vou ficar sozinho a vida inteira. Não, eu já tô com 38 anos, então com 38 anos eu já tenho que estar casado. Entendeu? Eu já tenho que estar casado, então eu pego qualquer uma e caso com qualquer uma. A mulher não me atrai sexualmente. A mulher não tem conversa nenhuma comigo. Ela, tipo assim, só tá disponível. Como é que isso vai dar um bom relacionamento? Se eu tô relacionando por medo, se eu estou relacionando por insegurança, se eu estou relacionando por tristeza, se eu estou relacionando por falta de confiança, como é que vai dar certo? Não vai. Se eu estou indo nesse emprego porque eu preciso pagar aluguel, desculpa, todo mundo tem que pagar aluguel, de um jeito ou de outro. Ninguém tem casa própria. Ai, como assim, Alex? Ninguém tem casa própria. Todo mundo paga IPTU. Todo mundo paga aluguel por mês para ter casa. Todo mundo tem que pagar água, luz, telefone, internet, piriri, 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 piriri. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então qual é a tua diferença para mim ou para o outro? Nenhuma. Qual é a diferença de ti pro teu vizinho? Nenhuma. A diferença é a escolha que tu faz com a tua vida. A diferença do poder e do crescimento pessoal é por qual motivo tu tá escolhendo as coisas. Aí você começa a encontrar uma coisa chamada sucesso. Você está fazendo o que você quer,
Pô, você sonhou a vida inteira em ser pizzaiolo. Tá. E você ainda não tá fazendo pizza para vender? Você ainda não tá com teu iFood aberto fazendo pizza em casa? Ah, mas Alex, pelo amor de Deus, para fazer uma fornada de pizza você vai gastar R$ 100 ali com material e você vai fazer pizza para um caramba. Com R$ 100 eu acho que deve dar para fazer pelo menos umas 20 pizzas de calabresa. Que tu vai congelar no congelador da tua casa mesmo e vai vender no mercado do teu bairro. Para começar. Agora, se tu não começar, meu querido, tu nunca vai sair da onde tu tá. Porque toda a tua escolha está embasada no medo, na culpa, na vergonha, na insegurança, na fragilidade. Por que você não faz a tua escolha? Por que tu não faz a tua escolha pensando no teu lado positivo? No teu sucesso, no teu prazer, no teu amor. Por que tu come isso de manhã? Porque tu gosta, porque é o que tem. Tá escolhendo a comida que você vai comer? Porque cuidar de si mesmo, entender a si mesmo, também passa pela questão dos gostos. Você gosta do que você está fazendo? Você gosta de como você se alimenta? Você gosta de como está o teu corpo no espelho? Você gosta das roupas que você usa? Você gosta do cabelo que você tem? Você gosta de quem você é? Porque passa por isso. Não importa se você tem 20, 30, 60 ou 80 anos. É uma escolha tua chegar. Esses dias eu estava olhando na academia, eu fui às 6 da manhã na academia, e eu vi assim aquela quantidade de senhorzinho forcejando com pezinho de 2 quilos, de 1 quilo. Sabe assim, sabe? Fazendo aqueles velhinhos carcomidos, fazendo aquele exercício ali. Eu disse assim, ó, isso aqui é um lugar cheio de gente arrependida de não ter vindo antes. Porque quando tu chegar com 80 anos, tu quer limpar tua bunda sozinho? Ou tu vai ficar chamando por alguém? Porque para isso depende a tua saúde. Depende o quanto você se cuidou a vida inteira. Se você chegar lá e passar por isso sem precisar de cuidado, sem ter esse cuidado, enfim, ou por uma fatalidade, é por uma fatalidade. Agora, você chegar lá, não conseguir subir uma escada, porque hoje não quer fazer meia hora de musculação por dia, não quer passar 15 minutos fazendo exercício para cuidar do teu corpo, que tipo de amor tu tem por ti? Nenhum. Como é que tu vai ter algum tipo de manifestação energética? Como é que tu vai ter autoestima se você mesmo não se estima, não se cuida, não se protege, não se dá saúde? Porque você fazer uma caminhada antes do trabalho, depois do trabalho, indo para o trabalho, é saúde. É autorrespeito. É você saber que você vai ter como limpar tua bunda com 80 anos, sem precisar da ajuda de ninguém. E que se na pior das hipóteses o pior acontecer com você, você vai conseguir se manter por muito tempo. Porque você não vai estar como alguém que se maltratou a vida inteira, que se judiou a vida inteira, que se fez mal a vida inteira. Por quê? Porque sempre fez escolhas baseadas na sombra. A preguiça. A preguiça é uma sombra. Todo mundo gosta de ficar deitado. Todo mundo gosta de dormir, mas tem o seu momento para isso. Todo mundo gosta de comer, mas tem a sua quantidade para isso. Você pode comer de tudo, desde que coma em quantidades adequadas. Você pode viver de tudo, desde que você mantenha a tua segurança. Eu atendo pessoas de todos os tipos, de todas as profissões. E o que eu digo para as pessoas é a regra do rolê. A regra do rolê. Não engravida ninguém e volta vivo. Se diverte, brinca, vive. A vida é para isso.
A vida é para aproveitar, mas você não consegue aproveitar porque você faz tudo embasado na tua sombra e não na tua luz. A vida inteira você sonhou em morar na praia. Junta as tuas coisas e vai. Ah, mas eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquele outro, pererê, 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 pererê. Todo mundo tem. Todo mundo tem conta para pagar. Agora, se tu vai embasar a tua vida na sombra, você se fudeu. Você vai ser só mais um medíocre na vida, no universo inteiro. E sabe o que é pior para isso? Isso atrasa tudo. É literalmente um atraso para a humanidade que você permaneça agindo pelo medo, que você permaneça agindo pela sombra. Por quê? Porque eu digo o seguinte, o Alex não é a tarô de luz. O Alex não é o Dreyson. O Alex não é a JPEG aqui. Não é. O Alex tem uma coisa para trazer, vocês têm outra. Só que enquanto vocês ficam agindo pelo medo, eu não fico tendo o crescimento que vocês têm. Eu não fico enxergando, eu não fico olhando, eu não fico vendo. Não eu por eu. Mas o que eu digo é que assim, ó, quando vocês não se expõem, vocês não manifestam o poder de vocês, enquanto vocês não fazem as coisas pelo bem maior de vocês, vocês atrasam o universo inteiro. Porque assim, ó, você vai trazer uma inovação para o mundo que eu não vou. O meu papel aqui é despertar você. Para de agir com medo das coisas. Para de agir por vergonha. A vergonha foi uma das coisas que mudou a minha vida. Quando eu comecei a enfrentar ela, quando eu venci a vergonha, a minha vida emocional melhorou. A minha vida com amigos melhorou. A minha vida profissional melhorou. Por quê? Porque a vergonha faz com que eu tenha eloquência. Não deixa eu ter essa eloquência que eu tenho de falar para vocês. Quando eu venci a vergonha, eu ganhei o mundo. Por quê? Porque agora que eu consigo falar numa câmera, num sábado de noite, numa rede social, muitas pessoas podem me ver. Hoje, essas lives estão com uma média de 40 pessoas todos os dias. E para uma live desse calibre, eu aplaudo cada um de vocês aqui. E agradeço. Por quê? Porque é um conteúdo denso, é um conteúdo de verdades doloridas e é um conteúdo que criança não vai parar na minha live. Eu não tô aqui de biquíni mostrando o peito, eu não tô fazendo dancinha, eu tô aqui tentando acordar pessoas e acordar pessoas dizendo: você precisa olhar para você. Você só vai ser feliz quando você embasar as tuas escolhas na tua luz e não nos medos. Você só vai ter plenitude, melhorar a tua vida quando você embasar a tua vida naquilo que te faz bem, não pelos outros. Porque pelos outros você está embasando pela dependência emocional. Ah, eu fiz isso porque o fulaninho pediu. Aí o fulaninho agora não vai arcar com a consequência, quem vai arcar é tu. Ah, mas eu deixei de fazer por causa do Beltrano. Pois é, agora tu não vai conseguir fazer de novo. Segue em frente, na próxima vez escolhe por ti. Beleza? Então, Meiriene, as outras 5 lives já estão lá no YouTube. Amanhã essa é a 6ª live da nossa jornada de desenvolvimento pessoal, entendimento do eu e da sombra pessoal e alquimia das sombras, tá? Os vídeos estão lá no YouTube com o nome Primeira Lágrima, Segunda Lágrima, Terceira Lágrima. E aí depois eles vêm com o nome. Primeiro, o Despertar da Fome, falando do vazio existencial. Segunda Lágrima, falando das prisões mentais. Terceira Lágrima, falando... agora não me lembro. Quarta Lágrima, o espelho quebrado. A quinta lágrima foi o espelho quebrado. Tá? O Mago Terapeuta. Você tem as outras lives dessa jornada lá. E amanhã, às 21h, eu estarei aqui de volta para trazer
a última live, que é a live da cruzada. É quando nós passamos o limiar. Quem entra por esse caminho não tem volta. Porque quando você começa a entender que quando você decide tudo por você, você cresce. Gratidão, seja bem-vinda. Você cresce. Eu vou te dar um exemplo bem bobo. Hoje, sábado à noite, uma amiga te liga logo depois da live e diz: vamos para casa do fulaninho. O fulaninho tem uns amigos e eles nos convidaram para ir lá tomar um trago e fazer uma putaria daquela. Aí você tá, ai, não tô com vontade, eu tinha decidido ficar em casa olhando um filminho, rolando TikTok, comendo uma pipoquinha. Aí a tua amiga diz: ai, vamos, por favor, vai ser legal, não sei o que. Tu, não vou, tô melhor em casa, desculpa, vou não sei o que, parará, parará. Ela: ai, amiga, por favor, se você não for, eu não vou ir, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Aí tu: ai, tá bom, vamos lá. Aí você se levanta, você vai até o banheiro, você toma um banho, se empiriquita, entendeu? Se empiriquita toda e vai pra lá. Quando você chega lá, dá uma meia hora, você já vê aquelas cenas todas que você não estava a fim de ver. A galera tá toda borracha, tem gente se passando com gente, tá tudo uma bagunça, não é do jeito que você gosta. A tua amiga tomou um porre e tá virada no sofá, tu tá tendo que cuidar quando vê que tu, que ia ficar em casa comendo uma pipoquinha, assistindo o filme, rolando o TikTok, tá no hospital com a tua amiga toda vomitada e podre, porque você não escutou a si mesma e preferiu abrir mão do teu sábado para cuidar desta amiga no hospital bêbada. Ah, mas não foi isso que eu decidi, foi? Enquanto o teu sexto sentido e a tua energia estava toda dizendo para você não ir, você escolheu ir. Então você escolheu este final. Ah, mas eu não sabia. Agora você está sabendo. A dica principal para saber se você está fazendo a coisa certa ou não é a paz de espírito. Leveza. Estou fazendo porque eu quero, porque eu gosto, porque me dá prazer, porque é bom para mim. Ponto. Não vou. Porque, amiga, desculpa, não vou. Tô bem em casa. Eu decidi, eu não estava pronta para sair. Eu não vou sair de casa para ir num lugar que eu não conheço, nem por você, nem por ninguém. Mas assim, ó, vai, te diverte, boa noite, vibra, fica feliz. Mas eu não irei. Ponto. Você tinha dormido e ia ficar sabendo de toda a encrenca no outro dia sem ter feito nada. Isso sim é poder pessoal. Isso sim é criação do próprio destino, sem nenhum tipo de maluquice, sem nenhum tipo de sandice religiosa, sem nenhum tipo de manifestação extrafísica. Simplesmente você criando o teu destino a partir da tua escolha. Embasado no quê? Em você mesma. Você quer? Não. Ah, mas ela vai ficar triste comigo. Deixa ela ficar triste. Melhor ela triste contigo do que você no hospital pela manhã, passando por um monte de coisa que você não precisaria. Tá bom? É isso. Esse é o verdadeiro poder pessoal. Esse é o verdadeiro poder pessoal. O livre-arbítrio, o poder de escolha. Ele é soberano. Fora isso, tudo é manipulação. E você faz as tuas escolhas por quê? Pelo teu lado luz ou pelo teu lado sombra. Teu lado sombra te leva a fazer coisas que darão errado para você e para todos ao redor. Teu lado luz te faz você levar as escolhas para você no melhor caminho. No melhor caminho, sim. O que te faz feliz? O que você quer? O que você gosta? Não pensando nos outros. A vida é sua. O destino é seu. A tua escolha deve ser única e exclusivamente tua, pensada, decidida e decretada
por você mesma. Tá bom? Então, para quem não assistiu as primeiras lives, todas lá no YouTube, essa é a 6ª live, tem muito mais lives lá de outros tempos aí que eu tava fazendo live também. Agora voltamos com tudo para as lives, todos os dias aí, às 21 horas praticamente. Dia que eu não vou fazer porque eu vou estar aproveitando, né, a noite com a minha querida e digníssima e amada esposa, né? Então, logo depois, mas agora vai ter lives seguidamente com temas diversos. Essas primeiras 7, então, abrindo essa nova fase do Mago Terapeuta, e vocês poderão acompanhar lá no YouTube todas elas. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão por todos que estiveram aqui. Muito obrigado. Amanhã às 21 estaremos de volta nesse mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal que vocês podem chamar, e a gente vai conversar aí. Outras lives eu vou abrir mais para conversa, tá? Outras lives eu vou abrir mais para perguntas, mas por enquanto essas têm tema garantido aqui, que é para despertar pessoas, tá bom? Um grande beijo para vocês, um grande abraço, e nós voltamos amanhã às 21. Um pouquinho depois, um pouquinho depois, talvez, 21, no máximo 21h30. Fechou? Tamo junto, um grande abraço, muito axé, muita luz, e que todos entendam o verdadeiro conceito da magia.